Fala, bom de língua! Eu sou o Sandro Taliba e esse é o quarto vídeo de didática para novos professores. E hoje eu vou falar sobre erros comuns que professores cometem. Roda a vinheta. Um dos exercícios que eu mais repito em relação a práticas de sala de aula é me perguntar por quê. Por que se importar com a cor da caneta que o aluno usa? Por que aplicar prova sem consulta? Por que não chamar o aluno para corrigir o exercício no quadro? Mas o que isso tem a ver com o vídeo? A questão é que eu observo algumas posturas de outros professores e acabo fazendo a mesma coisa. Por exemplo, eu conheço muito professor que se irrita quando o aluno faz pouco caso da prova devolvida corrigida. O aluno que amassa a prova, que rasga a prova, ou até que simplesmente deixa a prova em cima da mesa na hora de ir embora. Pior, que tem aluno que claramente faz isso de propósito, quando percebe que isso irrita o professor. Principalmente no ensino fundamental, quando os alunos estão na fase de testar limites e questionar poderes. Aí eu pergunto, por que se irritar com isso? Que diferença isso faz? Toda vez que isso acontece comigo, eu faço pouco caso, não ligo, e quando algum aluno cagueta o amiguinho que fez isso, eu simplesmente respondo que a prova já cumpriu a função dela e que agora aquilo é só um pedaço de papel. Ah, mas prova é um documento. Sério? E o que você faz com as provas não entregues no fim do ano? Você arquiva elas e mantém-las guardadas por 5 anos? Eu duvido. Ainda mais hoje em dia que tudo é digital. Se irritar com uma profanação de uma prova é uma reação que não faz o menor sentido. O mesmo vale para alunos do ensino médio que não prestam atenção na aula, que não copiam a matéria. Eles já têm idade suficiente para saber das próprias responsabilidades. E se eles não cumprem com essas responsabilidades, o resultado vai vir nas notas. E se não vier, significa que eles dominam o conteúdo, o que é só mais um motivo para o professor não gastar energia com isso. Mudando o foco para a prática de ensino, outro erro que professores costumam cometer, principalmente hoje em dia, é, ao perceber que a maioria dos alunos não está prestando atenção na explicação, focar o olhar e a explicação nos alunos que estão de fato assistindo a aula. Por mais que isso realmente facilite para a gente ignorar quem não está nem aí para a aula, olhar para toda a sala tem dois benefícios. Chama o olhar dos alunos distraídos e evita fixar o olhar por muito tempo num indivíduo só, o que muitas vezes gera desconforto e até faz com que esse aluno pare de olhar para o professor. Outro erro comum de didática é manter o mesmo tom de voz durante toda a explicação. É preciso variar a intensidade, o volume, dar ênfase em partes que precisam de mais atenção. A monotonia literal contribui para a perda de atenção dos alunos. Ainda na linha da didática, um vício comum a professores, principalmente os mais novos, é trazer a academia para a sala de aula. A gente às vezes tende a se empolgar, a querer ensinar para os alunos tudo o que a gente aprendeu e exagerar nos termos técnicos. Nossa função é aprender a traduzir o conteúdo e tornar ele mais palatável, mais compreensível para mentes despreparadas, além de simplificar e sintetizar o conhecimento. A gente tem que instigar a curiosidade, incentivar a busca pelo conhecimento e não descarregar todo o conteúdo de um livro didático e sobrecarregar os alunos. O aluno não precisa saber 10% do que um matemático sabe, do que um geógrafo, do que um biólogo. Ele precisa ter conhecimento suficiente para entender os conceitos e o raciocínio necessário para construir o conhecimento de cada área. Por fim, um erro péssimo que, infelizmente, muito professor comete é tratar a turma como um bloco, um monólito. Por pior que seja a turma, é sempre provável ter alunos ali que querem aprender. Por outro lado, por melhor que seja o desempenho de uma turma, sempre pode ter alunos com dificuldade de entender o conteúdo explicado. Toda a turma é feita de pessoas, de indivíduos crus, incompletos, e cabe a gente identificar as peças dentro do todo, para oferecer para cada um aquilo que ele precisa. Isso é difícil? Óbvio, mas a gente precisa saber fazer. E aí, você comete algum desses erros? Eu espero que esse vídeo seja útil para você. Um abraço e até o próximo.